Bom dia a todos. Hoje nós temos um webinar preparado aqui com grandes celebridades no assunto em transferência de tecnologia, propriedade intelectual, em gestão e licenciamento. Agradeço de primeira mão já a presença do presidente do INPI, em licença, o Dr. Cláudio Furtado, a doutora Liane Lage como presidente em exercício, a doutora Shirley Coutinho como presidente do Fortec, que é o Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, uma associação nacional. Agradeço a presença da presidente Karina Miller, da LES Brasil, License Executives Society, e eu estarei aqui com vocês para então colocar em discussão um tema tão relevante para o Brasil nesse momento, né? Um momento em que nós estamos passando por uma série de mudanças em função da pandemia, em função também de estratégias sendo desenhadas, e esse olhar atento para a competitividade nacional proveniente de inovação e principalmente inovação tecnológica. Então, hoje a nossa conversa vai ser com relação a quando a inovação acontece com a transferência de tecnologia, muitas vezes um tema pouco abordado, já está sendo mais difundida a transferência, a parceria, muitas vezes, de empresas com universidades e institutos de pesquisa por meio de projetos de P&D, mas ainda não necessariamente a partir de tecnologias já previamente protegidas. Então, esse olhar atento a essas oportunidades sobre a perspectiva desses líderes que estão conosco aqui. Nós teremos uma sequência aqui de explanação e, ao final, nós teremos, então, um debate com as perguntas. Todos os participantes são convidados a deixar a sua pergunta no chat, deixar mudo, né, o seu som, para não impactar na apresentação. E, ao final, então, a gente também vai trazer uma novidade para vocês, que o mês que vem nós teremos a maior conferência de inovação do Brasil, que é a Conferência ANPEI, e ela está disponibilizando convites para quem tiver interesse, então, de participar dessa conferência, que vão ter, inclusive, keynote speakers internacionais, nacionais. Então, vamos começar. Primeiramente, estou agradecendo ao INPI, Fortec e LES pela presença aqui. Muito obrigado e vamos então passar a palavra ao presidente, Dr. Cláudio Furtado, para ele nos falar as novidades do INPI com relação ao marketplace e as iniciativas envolvendo o melhor uso dos ativos de propriedade intelectual no Brasil. É com o senhor. Bom, muito obrigado, Patrícia. O meu cumprimento especial a todos os organizadores desse evento, aos nossos distintos palestrantes, a todos aqueles que nos assistem nesse webinar, à direção do INPI, que tem sido ímpar, absolutamente ímpar, num processo de transformação, eu diria que cultural e de modelo de gestão do INPI, e a sociedade tem reconhecido isso. Eu vou aproveitar o fato de que talvez eu seja se não o mais, um dos mais idosos aqui nesse grupo de pessoas, para falar um pouquinho do meu passado
na temática de transferência de tecnologia. No ano de 1983, 84, quando eu retornei da minha pós-graduação na Universidade de Chicago, eu tive a sorte de ser escolhido como vice-presidente executivo da primeira fábrica de computadores de grande porte, associando interesses franceses, a antiga Honeywell Bull do Brasil, e a companhia francesa era a Compagnie de Machine Bull, e um grupo brasileiro, hoje muito conhecido, o Grupo Algar. E eu fui vice-presidente executivo e responsável pela implantação da primeira unidade industrial de computadores de grande porte, lá no município de Contagem, em Minas Gerais, muito próximo a Belo Horizonte. Foi essa a minha primeira tarefa. Depois do meu doutorado, eu era um jovem de 35 anos, no retorno, e foi aí que eu travei contato com o que é transferência de tecnologia. Era não apenas tecnologia industrial, para construir, para fazer a montagem de computadores no Brasil, mas tecnologia que permitisse integrar as centrais de computadores de grande porte. Naquela época, predominava no Brasil o IBM 4130, e o nosso era o DPS-7 da Bull, com os chamados periféricos, as impressoras, os terminais de vídeo existentes à época, que era preto e branco, ou verde e preto. Mas tudo isso foi presidido por um grande contrato de transferência de tecnologia e know-how para uma empresa brasileira que recebeu até aquela tecnologia francesa e capacitou os brasileiros não apenas a montar os computadores no Brasil, mas a fazer as reparações das chamadas placas-mães dos computadores, que era basicamente a troca de chips, tá certo, nas placas-mães. Isso era um processo dificílimo, porque você tinha que garantir não apenas a qualidade do produto que era colocado lá, mas que ele estava em conformidade com todo o restante do sistema. Posteriormente, numa segunda experiência, eu participei do início daquilo que nós chamamos de indústria de semicondutores no Brasil. Já como diretor de desenvolvimento de negócios de uma empresa brasileira chamada Elebra, que ficou muito conhecida pelas suas impressoras, na época, a impressora Emília da Elebra. Eu estou falando de coisas dos anos 80 aqui, tá bom? Isso não é a realidade para muitos de vocês. Mas nós avançamos muito com o departamento de física da Unicamp, liderado, então, pelo professor José Elis Ripper Filho, que é um grande nome na ciência brasileira. Nós fizemos um contrato de tecnologia com a Intel que permitiu que os nossos PhDs, os nossos doutores do Departamento de Desenvolvimento da Elebra, pudessem pegar os semicondutores, desenhar as funcionalidades naquilo que nós chamamos de máscaras, chamávamos de máscaras de circuitos integrados, e que hoje se chama topografia de circuitos integrados, área que a doutora Aliane lidera na propriedade intelectual, né, de registro. Então, os nossos cientistas, todos PhDs, alguns no exterior, outros formados pela Unicamp, pelo professor Ripper, eles desenhavam, nós levávamos esses desenhos para a Intel, na Califórnia, e a Intel, então, imprimia no silício dos chips as funcionalidades desenhadas aqui no Brasil. Então, isso era para nós investirmos
unidade industrial para fazer a chamada difusão do silício, seriam aproximadamente 2 bilhões de dólares de investimento. Evidentemente, o Brasil não podia fazer isso. Então, foi um contrato de tecnologia que permitiu que a ciência e a inventividade brasileiras, criada aqui, levada a um instituto, quer dizer, levada a uma grande indústria de semicondutores na Califórnia, que era a Intel, tá certo? Fizesse lá parte do processo industrial, esse chip voltava e ele era vendido aqui no mercado, ele era instalado pela Elebra, ele era reparado pela Elebra. Então, quero dizer a vocês o seguinte, que o meu contato com essa área de transferência de tecnologia, assim, ela vem do nascedouro de duas indústrias, a indústria de computação e a indústria de semicondutores. De novo, nós estamos falando aqui de meados dos anos 80. Isso foi 84 a 89, aproximadamente, quando eu estive atuando diretamente nessa área. Então, para dizer para vocês que esse tema de inovação com transferência de tecnologia é um tema muito próximo do meu coração. Eu comecei a minha vida profissional fazendo isso. E eu fico muito feliz de hoje estar com a responsabilidade de liderar e motivar um time de executivos de altíssimo padrão do INPI que está lidando com esse tema. E esse é um tema muito atual, porque nós temos modificações legislativas, tá certo? Que podem ocorrer, e até modificações infralegais, que estão, portanto, dentro do escopo do INPI fazer, como já fizemos recentemente, vou exemplificar com isso, e que podem tornar esse ambiente de negócios muito melhor no Brasil. É um ambiente de negócios, é um tamanho de mercado que hoje os relatórios do Banco Central, tanto quanto eu estou informado, estimam em mais ou menos 2 bilhões de dólares anuais. Esse pelo menos é um número de 2019, esse negócio de transferência de tecnologia no Brasil. E baseado na minha experiência, o que eu diria para vocês? Primeiro, a transferência de tecnologia, ela obviamente facilita o nível de prontidão das empresas para atender a demanda de mercado. Não é? A gente, com o assunto da Intel, por exemplo, e o assunto dos computadores, nós estávamos atendendo uma demanda de mercado e foi assentado num contrato que a gente conseguiu, em 2 tipos de contrato, em empresas diferentes, que a gente conseguiu atender o mercado com produtos de alta tecnologia mundial. E nós estávamos no mercado brasileiro, ainda na época da reserva de mercado, tá certo? Atendendo a esse mercado com produtos de alta tecnologia internacional. Ou seja, o contrato de transferência de tecnologia estava nos colocando na fronteira das soluções tecnológicas com produtos avançados para atender ao ambiente empresarial e ao ambiente de consumo brasileiro, né? Estavam surgindo, na época, os primeiros itens de informática de utilização individual, não empresarial, né? Os primeiros desktops e tudo estavam surgindo nessa época, anos 80. Quem não se lembra de um Prologica 500, por exemplo, que imenso, né? Que levava um chip lá dentro e era um chip fornecido pela Elebra, tá certo? Outra coisa é que o contrato de tecnologia ele minimiza o risco de um processo inovativo. Quer dizer, imagina que a Elebra, naquela época, não tivesse que fazer todo o ciclo para chegar à difusão do silício. Não, nós estávamos pegando o que havia de melhor de inteligência na universidade, dentro de uma empresa altamente inovadora, utilizando aquela inteligência e utilizando a capacidade industrial instalada em outros países e transformando aquilo em produto. Então, fazíamos isso com risco mínimo, tá certo? Então, veja o que representa a transferência de tecnologia como alavanca, como pilar desse processo de inovação.
Bom, eu quero dizer para vocês também uma coisa muito importante. Vocês veem o INPI, a sociedade vê o INPI muito como uma autarquia responsável por registros de propriedade intelectual, tá certo? Quer dizer, quando nós pegamos um contrato de tecnologia e fazemos lá no INPI a averbação desse contrato, a gente está oficializando aquela transação e permitindo, dando possibilidade legal para que os royalties pagos, tá certo, constituam despesa dedutível para a finalidade de cálculo do imposto de renda a ser pago pelas empresas. Então, é aquilo que diz, olha, a averbação no INPI permite deduzir os royalties para cálculo do imposto de renda. Então, tem um benefício fiscal associado. Mas o INPI não para aí. O INPI está, em primeiro lugar, preocupado com a melhoria do ambiente de negócios. Então, nós, recentemente, tá certo? Agora, em agosto de 2020, já instituímos, por meio de portaria, um exame prioritário de patentes, tá certo? Associadas à transferência de tecnologia. Ou seja, essas patentes elas não precisam entrar na chamada fila do backlog, ou da fila que poderia, graças a Deus, não, o backlog é coisa antiga, que poderia enfrentar um backlog. Elas têm um rito prioritário. Patentes associadas a contratos de transferência de tecnologia. Foi uma portaria que nós editamos agora em agosto, tá certo? Sob orientação e sob direção intelectual e técnica da doutora Eliane e, evidentemente, com o respaldo da nossa Procuradoria Federal especializada. Além disso, por meio do INPI Negócios, nós instituímos duas coisas. A primeira foi um programa com o escritório da Dinamarca que visa aproximar entidades de pesquisa brasileiras no segmento agro, no segmento de saúde e no segmento de energia limpa, com entidades de pesquisa e empresas dinamarquesas, tá certo? Para promover soluções conjuntas para ambos os países. Sabe qual é o resultado tangível do primeiro webinar feito em conjunto, liderado pela Exalc, com a participação do INPI e o escritório de patente dinamarquês? Foram 35 propostas de parcerias de negócio, tá certo? Envolvendo empresas, empreendedores, pesquisadores, gente interessada em contratos de transferência de tecnologia e em pesquisa conjunta para a geração de propriedade intelectual. 6 empresas, dentre as quais a Embrapa com 3 projetos. Isto só para a área de agronegócio. Nós vamos fazer outro agora em novembro, tá certo? Pegando soluções brasileiras a serem vendidas em associação com a Dinamarca, pois foram 35 propostas. Digamos que desses 35, se 20 a 25% resultarem em negócios, em geração de propriedade intelectual, que seria conjunta, nós estamos aí falando de 10 oportunidades de negócio de uma iniciativa inicial que tivemos com um dos países. Então, quero dizer para os senhores o seguinte, isso daí não é o INPI atuando na sua função primordial de fazer o registro, de dar a segurança jurídica ao contrato, de possibilitar a dedutibilidade fiscal dos royalties. Isso daí é o INPI como pilar do desenvolvimento tecnológico. E dessas associações vão resultar contratos de transferência de tecnologia e de know-how.
E eu queria mencionar que esse foi, digamos, o experimento internacional. Mas nós temos aqui um experimento nacional também, instituído agora a partir do dia 10 de setembro desse ano, a chamada Vitrine de Propriedade Intelectual para pedidos de patentes e patentes concedidas que possam ser objeto de licenciamento e de cessão. É a portaria 331 agora de setembro. Felipe Augusto está aqui, poderá dar mais detalhes a respeito desse projeto. Ele abrange patentes, ele foi lançado com patentes, mas ele vai abranger outros tipos de propriedade intelectual, marcas para franquia, ele vai abranger desenhos industriais, enfim, ele vai ser expandido aí nos próximos 2 anos, até a gente ter uma vitrine, um showroom bem parrudo de inovações brasileiras. Bom, quero dizer o seguinte, nós também temos no INPI, tá certo, uma área especificamente destinada a contratos de tecnologia. Essa é uma área em que nós não temos backlog. Hoje, o INPI, por meio da liderança da área dos seus executivos, está pronto para emitir decisões de registros em aproximadamente 30 dias da data do depósito, da data do pedido. Essa área tem funcionado muito bem, tá certo? O processo de pandemia e o processo de recessão pelo qual a gente passou, e que, graças a Deus, o Brasil já está se livrando desse período recessivo, nós estamos já vendo a retomada da atividade econômica, fez com que a nossa meta de estar trazendo aproximadamente 1.200, 1.300 contratos para registro tivesse que ser reduzida um tanto esse ano. Mas nós estamos comercialmente ativando esta área, tá certo? Nós iniciamos esse processo agora em agosto, setembro, de uma ativação comercial importante dessa área, e nós pretendemos que ela comece logo, logo a crescer a taxas de duplo dígito em relação aos 1.100, 1.200 pedidos que nós pretendemos ainda, pedidos de registro de contrato de tecnologia, que nós pretendemos ainda fechar este ano. Recentemente, a ICC, a International Chamber of Commerce, trouxe à atenção do INPI alguma coisa muito importante, que nós precisamos ampliar o contrato, o registro de contrato de transferência de tecnologia aos contratos de transferência de know-how. Fizemos uma grande reunião com eles, trouxemos um grupo deles para uma reunião com a diretoria sênior do INPI, e ficou claro que nós podemos avançar rapidamente com uma revisão de um instrumento infralegal, ou seja, um instrumento que está ao alcance do INPI fazer, sem necessidade de portaria ministerial ou de decreto do presidente da República ou de mudança em legislação, tá certo? Para começar a fazer registros de contratos de transferência de know-how, além dos contratos de tecnologia que têm requisitos muito específicos de absorção de tecnologia pela parte, etc. E a gente acha que, com este passo, que o INPI começou agora a estudar junto com a equipe da ICC, nós poderemos aumentar em muito o volume de negócios de transferência nos dois sentidos, não é? De conhecimento, know-how, nesse caso, de base tecnológica. Então, esse era o anúncio que eu queria fazer. Antes de encerrar aqui, assim, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecendo a doutora Eliane Lage por estar me permitindo esse retiro para a recuperação de saúde. Eu insisto em dizer, eu não estou doente, eu estou em recuperação de uma cirurgia, é bem diferente, graças a Deus, tem nenhuma doença aqui.
A doença eu tinha que foi solucionada pelo processo cirúrgico. Agora é recuperação mesmo. E agradecer mais uma vez à doutora Eliane, agradecer mais uma vez ao Felipe, à Ana Paula. Eu vejo que nós temos alguns dos nossos servidores aqui, inclusive uma servidora que recentemente se especializou em tecnologias assistivas lá na OMP, que retornou ao Brasil e que vai agora começar a contribuir também com a evolução tecnológica e evolução institucional do INPI nessa área, tá certo? Esse é um segmento que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia tem lá uma área que cuida de tecnologias assistivas. E eu me lembro de tecnologias assistivas, sabe por quê? Porque hoje, para eu andar, eu preciso de uma bengala. Se não fosse isso aqui, eu não estaria andando, tá certo? E o implante que eu tenho aqui no fêmur é parte da tecnologia ortopédica assistiva. Então, eu sou um dos beneficiários disso. Isso está muito na minha memória. Eu queria dizer a vocês que eu sou muito grato, Patrícia, pelo convite, doutora Shirley, Karina. Eu agradeço a todos e deixo-os aqui em excelentes mãos da doutora Eliane, do Felipe Augusto, para dar prosseguimento. Muito obrigado. Um bom dia, um bom webinar a todos. Obrigado, doutor Cláudio. Obrigada, doutor Cláudio. Muito obrigada pela presença. Retorno em breve. Sim, obrigada pela presença. E agora, então, eu passo a palavra à doutora Eliane, presidente de exercício, se quiser fazer acrescentar, né, informações, para a gente, então, dar prosseguimento. Muito obrigada, doutora Eliane. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. E obrigada, doutor Cláudio, por me ceder por essa confiança, né? De fato, eu não tenho muita coisa a acrescentar. O doutor Cláudio falou tudo que deveríamos falar para essa abertura desse encontro. Mais importante ainda é o debate que vem a seguir. E eu só quero dizer que fico muito feliz de ver mais um movimento convergente no sentido da independência tecnológica do país. Eu acho que nós vamos alcançar essa independência com a inovação, com a aquisição de tecnologia por meio do know-how, e aí a gente consegue fazer com que a roda da tecnologia avance. Então, parabéns, Patrícia, por estar fazendo este movimento. Parabéns a todos aqui presentes. Eu tenho certeza que o debate vai ser muito rico nesse sentido. É só isso que eu tenho a falar, que o doutor Cláudio já, felizmente, nos deu o prazer da sua experiência e da sua palavra. Tá? Obrigada. Obrigada, doutora Eliane. Passo a palavra, então, para a doutora Shirley. Desculpa. A Karina. A Karina antes, né? Me desculpe pela confusão. Se quiser passar para a Shirley antes, não tem problema. Vocês preferem? Acho que a gente faz na hora, da melhor forma. Pode deixar a Karina mesmo, não tem problema. Tá ótimo deixar. Então, Karina, fica da License Executive Society, muito obrigada pela sua presença. Eu conheço o trabalho da LES há décadas, enfim, né, trabalhando no ambiente público e privado. Realmente é um trabalho excelente. Então, a Karina vai trazer para nós não só informações, insumos, mas realmente o que a LES, né, faz. E a LES está presente em vários países. Tive a oportunidade de nos Estados Unidos, numa missão para o SPTO, encontrar também o pessoal da liderança da LES lá nos Estados Unidos. Então, Karina, com você. Patrícia, muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer estar nessa mesa, encontrar a Shirley, que tive o prazer de conhecer em El Salvador, acho que 4 anos que a gente foi fazer, na época eu estava pela BPI, a Shirley sempre pela PUC, Rio de Janeiro, estava também o Dirceu Teruia, que eu estou vendo o nome dele aqui, e outras pessoas participando daquele que a gente teve uma tentativa frustrada de ver um vulcão, mas enfim, valeu muito pela companhia, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer.
Um prazer encontrar também o Felipe Augusto, que recentemente pela LES participou de uma live para apresentar a vitrine do NPI. Eu fico emocionada, na verdade, em ver, né, Patrícia, a liderança sua da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, de ver o quanto que hoje o Brasil fala em inovação e transferência de tecnologia. Acho que a gente faz muito aqui e como a exemplo do Covid, em que só se mostra a tragédia na imprensa, a gente não mostra as coisas boas também que acontecem no Brasil de forma suficiente. Então, eu acho que é muito bacana essa transformação, de repente estou vendo uma revolução em tudo isso e o que se fala hoje em dia, o próprio NPI, a atuação do NPI em falar mais sobre transferência de tecnologia, em colocar essa vitrine a exemplo de outros escritórios por aí, então é muito bacana e fico feliz de participar desse momento histórico no Brasil, né? Bom, falando um pouquinho da LES Brasil, da LES, na verdade. A LES é uma associação internacional, a base dela é nos Estados Unidos, mas ela tem presença em mais de 90 países. Ela é uma associação dedicada aos executivos de licenciamento, né? No Brasil, a gente tem o nosso chapter, né, brasileiro. Hoje eu presido essa associação, que já foi presidida pela Juliana Viegas, Tatiana Campelo, Cândida Café, Marcela Trigo e tantas outras pessoas, né? Eu coloco o nome das mulheres para mostrar que a LES é bem diversa. Ela, na verdade, é a diversidade oposta, muito embora tenha muitos homens que contribuam bastante com a gente lá. Então, a LES, qual que é o objetivo da LES? É promover um ambiente de capacitação, de networking, sempre relacionado aos ativos e materiais, ao licenciamento de tecnologia, ou seja, inovação, transferência de tecnologia e tudo que for relacionado. No objetivo, e é muito bacana, na verdade, essa proposta da LES, que ela é focada em licenciamento de tecnologia e afins, porque no final das contas a gente tem uma oportunidade de interagir, penso, com 90 países, né? E com a pandemia é muito interessante porque a gente conseguiu estreitar até as relações entre as próprias LES nacionais. Então a gente tem encontros bimestrais entre os presidentes das associações e são essas pessoas que lidam nos seus países, são as pessoas-chave que lidam nos seus países com as questões de inovação e transferência de tecnologia. Dentre as atividades que a LES promove, ela tem cursos, né, de capacitação importantíssimos, seja desde capacitação básica em propriedade intelectual até a capacitação avançada em como negociar esses ativos nas variadas interações e cooperações. Inclusive e sobretudo entre universidade e empresa, porque é ali que a coisa mais acontece, né? Efetivamente é onde acontece, um viabiliza uma parte e o outro coloca no mercado. Então essa cooperação ela é essencial e a LES tem cursos programados para isso. Não só cursos envolvidos em LES internacional, que foram adaptados para os seus respectivos capítulos, mas também a gente desenvolveu no Brasil alguns cursos específicos aqui. Um deles é um curso de negociação em contratos de tecnologia e o outro é um curso voltado para, na verdade, se fala, mas não se fala tanto, não é tão bem aproveitado, além do bem dos incentivos fiscais, que no fundo tanto tem a gente aproveitar aqui no Brasil e, na verdade, pouco se aproveita, né, no Brasil em relação a isso. Então, a LES, ela vem com esse viés de capacitação, porque precisa, né? Dentre algumas iniciativas da LES, ela tem uma parceria com o European Patent Office para promover um ambiente de aproveitamento nas startups e pequenas e médias empresas de tecnologias sujeitas a patentes. Tem também algumas parcerias com outros escritórios de promoção e capacitação de licenciamento de tecnologia. E a LES Brasil já capacitou alguns nichos pelo Brasil nos seus cursos e recentemente fez uma parceria com a Braskem, em que ela fez uma cartilha de melhores práticas de licenciamento e vai promover treinamento em relação a isso. Então, assim, a gente realmente é muito, muito ativo
nessa questão da capacitação. Entrando um pouquinho aqui no assunto, Patrícia, que você me trouxe, né? Eu particularmente acho que inovação sem cooperação não existe, né? Não adianta uma pessoa isolada achar que ela vai conseguir inovar, vai ser muito difícil isso. Mesmo que ela consiga inovar, na verdade, ela teve que se valer ou de um background que ela foi atrás, né, ou experiências que ela viveu. Enfim, a cooperação, ela é essencial. Um exemplo que eu escutei uma vez, em que, na verdade, resume bem isso, né? Uma vez eu escutei, até num evento da LES, o Eduardo Zilberstein, da FIP, trouxe esse exemplo, que ele é simples, mas ele é muito ilustrativo. Então, assim, você pega aqui uma caneta, né? Essa caneta Bic, famosa, todo mundo conhece. Esse parece um produto simples, né? Não parece um produto que importa em grande complexidade de tecnologia. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, alguém acha que consegue fazer essa caneta sozinho? Ninguém vai conseguir fazer essa caneta sozinho, porque embora quando chega na mão do consumidor ele pareça um produto simples, ele comporta muita tecnologia. Então, em primeiro lugar, você tem uma resina aqui. Essa resina, você precisa primeiro da indústria de extração do petróleo. Por quê? O petróleo, ele é craqueado e ele vai ser... dele se extraem vários subprodutos, dentre eles aquele que faz as resinas. As resinas são transformadas, depois você precisa da indústria de transformação, que transforma essa resina num plástico e nesse shape específico. Depois você precisa da indústria, dessa indústria que vai fazer, que vai colocar a tinta aqui dentro da caneta, né? E aí, por final, você fazer o produto final que vai para o consumidor. Então, assim, sem essa cooperação de toda essa rede, você não consegue colocar desde o produto mais simples ao produto mais sofisticado, né? E um ecossistema favorável à inovação, ele é essencial. Eu fui atrás até de algumas informações interessantes, até achei bacana que o presidente Cláudio trouxe a experiência dele com semicondutores, porque um dos cases comparados que eu fui atrás lá fora do Brasil para ver alguns cases de sucesso de lugares que depois se tornaram polos importantes de inovação de um determinado produto. Alguns exemplos, eu queria trazer dois exemplos aqui de tecnologias diferentes. Uma tecnologia que seria uma tecnologia sofisticada e outra um pouco mais simples. Esses exemplos foram tirados de um relatório da UNCTAD de 2014. Esse relatório eu até depois gostaria de compartilhar, Patrícia, até contigo, se você quiser dividir com as pessoas que participaram, porque ele é muito detalhado em relação aos passos de inovação, a diferentes experiências que se verificou no mundo. E dois cases importantes desse paper, dois deles são na China. Um em Taiwan, os taiwaneses não se consideram chineses, mas embora, né, exista essa relação, e o outro na China mesmo, no distrito de Qiwang. Em Taiwan, esse case de sucesso é relacionado justamente a semicondutores, né? Em 1973, o governo local criou um laboratório, na verdade um instituto de pesquisa, para fomentar o desenvolvimento local. O que se verificou na época é que Taiwan era muito mais importadora de semicondutores do que exportadora. E com uma política, eles resolveram estabelecer uma política de inovação para mudar essa balança, Taiwan se transformar em muito mais exportador do que importador. E o que aconteceu foi que eles buscaram profissionais locais taiwaneses que tinham tido experiência fora, né, em outras, ou seja, tinham absorvido, por isso que eu falo com o pessoal, absorvido conhecimento fora em relação a essa tecnologia, promoveram cooperações entre empresas locais com uma universidade local. E disso, o que aconteceu foi que, isso em 1973, já em 1976, foi incubada uma empresa chamada UMC, tinha uma incubadora localizada ali no âmbito dessa PID, que em 1980 ela foi formalmente constituída, a UMC. E a partir de então, com esses esforços
nessa capacitação local, transferência de tecnologia entre universidade, empresa, incubadora que depois é formalmente constituída. O que aconteceu nas décadas seguintes é que ela passou a ser de grande importadora para grande exportadora. E os números são, na verdade, muito relevantes. Se na década de 90 ela exportava 2 bi e importava 4 bi, em 2010 ela exportava 56 bi e importava 36 bi. Então mudou radicalmente a história de Taiwan em relação a semicondutores. Um outro exemplo também na China, no distrito de Keelung, é o caso de botões de roupas, né, de vestimenta, uma tecnologia aparentemente mais simples. Em 78, a indústria local começou a importar muito botões italianos, porque os italianos sempre, aqui a tecnologia ela é muito voltada ao design e sofisticação do botão, né? Os italianos sempre foram muito precursores disso. Aí se verificou que começou a importar muito botões da Itália e pela demanda interna houve uma necessidade de implementar indústria local, né? Importou-se tecnologia da Itália. Novamente, o que foi feito foi uma promoção, políticas públicas voltadas para uma cooperação entre as empresas e universidades. E daqui também se resultou o quê? A possibilidade de desenvolvimento de tecnologias que aumentasse a qualidade desse botão e também desenvolvessem tecnologias que utilizassem materiais recicláveis na fabricação desses botões. Houve um shift, uma mudança importante também aqui, como aconteceu nos semicondutores. Então, assim, de um local, né, um distrito que importava botões italianos, ele passou a ser referência. Se vocês não buscam no Google, Kyoto, também posso depois compartilhar essas informações. Hoje, ela é a referência internacional em inovação, fabricação e colocação no mercado de botões. Em 2008, ela produziu 65% dos botões mundialmente, né? Então, são realmente casos expressíveis. O que se verifica para você poder construir esse ecossistema favorável para efetiva inovação, não basta que você faça a transferência de tecnologia, né? Porque a transferência de tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante. Eu preciso capacitar, mas eu também preciso, de um outro lado, fazer a transferência da capacidade de inovar. São coisas diferentes. Uma coisa é a transferência de tecnologia, outra coisa é a transferência da capacidade de inovar. E o que significa isso? Eu ter uma estrutura organizacional que desempenha um papel fundamental, políticas de investimento, políticas de fomento, cooperação, treinamento, capacidade. Então, assim, não basta só eu receber, eu tenho que também saber fazer isso. Daí, Patrícia, se você me permite, eu gostaria de compartilhar aqui um slide. Eu acho que eu consigo. Para mostrar alguns números que eu fui atrás da UTM, que todos aqui conhecem. Quer dizer, essa interação que se promove, cooperação que se promove universidade e empresa, ela traz números expressivos. Então, veja que nos Estados Unidos apenas, Você essa consegue cooperação... colocar na tela cheia? Na tela cheia? E se você clica no modo apresentação? Oi? Você consegue? Isso, excelente, obrigada. Tá. Então, esse mercado, de 96 a 2017, veja que ele contribuiu 1,7 trilhões de dólares com a indústria. Mexeu 865 bilhões no produto interno. Quer dizer, 6 milhões de empregos foram... O impacto disso não é só... O impacto da transferência de tecnologia na promoção da inovação não é só trazer um novo produto, você tem um impacto numa sociedade como um todo, né? Então, esses números são realmente muito expressivos. Números lá, né, de 420 mil, mais de 420 mil invenções, 13 mil startups formadas, e por aí vai, né?
Ainda tem um outro aqui, peraí. São só essas estatísticas um pouco interessantes, porque a UTM ela é uma referência, né, para a gente nessas questões. Em 2018, sozinho, mais 1.080 startups foram formadas, 828 produtos foram criados, mais de 9.000 licenças foram realizadas. Quer dizer, o número, o quanto isso movimenta no mercado, quanto isso fomenta, quanto isso faz crescer um país, uma região, uma cidade, né, um local. Veja lá os exemplos da China e muitos outros por aí. A coisa realmente ela é muito expressiva. Claro que no Brasil tem muita coisa que acontece, né? Não dá para a gente ignorar. Agora, tem uma coisa interessante do mercado brasileiro, do mercado americano versus mercado brasileiro em relação à cooperação universidade-empresa, que talvez poderia ser uma mudança de cultura brasileira. Isso, eu fui atrás disso num artigo da Juliana Viegas, do ano passado, fazendo uma reflexão sobre a Lei de Inovação Brasileira. O Bayh-Dole Act, né, que transformou esse mercado nos Estados Unidos, ele trouxe, depois, com algumas alterações ao longo do tempo, depois que viram que faltavam, logo que foi publicado, ratificado e tal, viu-se que, na verdade, não estava acontecendo muita coisa. Então, na verdade, eles fizeram depois uma modificação, e essa modificação, antes em que ela permitia que os pesquisadores públicos compartilhassem, entabulassem cooperações, né, esses centros de pesquisa públicos compartilhassem suas invenções e fomentassem cooperações com as empresas, e passou a exigir isso. Então, não é mais você pode, você deve e você tem que entregar. O que não acontece no Brasil. Claro que a gente tem a nossa lei de inovação, depois modificada em 2016, mas na verdade ela permite, mas ela não cria uma exigência. Então talvez isso gera uma timidez. Então se você pega o exemplo da Shirley, na PUC do Rio de Janeiro, que é privada, né, Shirley? Você ali tem uma autonomia enorme e por isso que ela tem resultados brilhantes. A Shirley, a Beth lá da PUC do Rio Grande do Sul, e muitos outros por aí no Brasil. Claro que a gente tem a Unicamp, né, o Inova na Unicamp, que é um exemplo, mas eu acho que precisa criar um pouco mais esse estímulo que vai na veia, né? Quando ele é um pouco mais fácil de você criar no ambiente privado, no público, talvez a gente precise um pouquinho mais na veia nisso. E achei interessante esse dado, porque talvez a gente possa modificar. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? O exemplo lá do que a Shirley estava comentando aqui, de prêmios que ela já conseguiu, e você entra lá no site da PUC e você vê quantas tecnologias, na vitrine dela tem umas tecnologias realmente importantes. Laboratórios como o do CNPEM, o LNBR do CNPEM, que tem algumas parcerias até com o Instituto Europeu. Você, né, Patrícia, que traz essas experiências. Do lado da empresa, a gente tem a própria Braskem, tem o Braskem Labs, que promove um empreendedorismo forte em relação a tecnologias de plástico, né? Porque a Braskem, você participou e trouxe inputs importantíssimos no nosso evento em agosto, Patrícia, sobre economia circular. Eu, particularmente, acho que o Brasil ele tem alguns pioneirismos que a gente não pode deixar para trás. Só que se a gente não aproveita isso, a gente pode perder espaço. Então, economia circular é você fechar todas as pontas da cadeia, evitar o desperdício, ou evitar, na verdade, o quê? Contaminação. Toda essa coisa que, se a gente não olhar para isso de verdade, talvez nós aqui ainda vamos conseguir viver mais um pouco relativamente bem. Mas as gerações futuras, elas não vão mais, porque a gente, de fato, nós estamos esgotando. Então, a Patrícia até trouxe uns exemplos interessantes, e a Braskem pioneira nessa coisa da economia circular, quer dizer, tem muita coisa no Brasil sendo feita, e eu gostaria de ver cada vez mais essa interação, e eu penso que o governo precisa talvez pensar um pouco a mudança dessa cultura, de começar a exigir, e não só propiciar o ambiente, né? Tem muita iniciativa, mas eu acho que falta um pouco de organização melhor dessa cultura. O Brasil tem, além disso, se você olhar nessas tecnologias inovadoras do Brasil em ambiente de USP, Senai, são tecnologias que têm uma capacidade, e muitos outros, uma capacidade de viralizarem e de transformarem.
falta o quê? Às vezes o que falta justamente é esse impulso de formalizar essas cooperações, porque muitas vezes você tem a tecnologia, mas você não tem como colocar o produto no mercado. Ou eu tenho uma intenção de colocar um certo produto no mercado, mas eu preciso terminar testes. Então, às vezes você tem problemas que precisam ser resolvidos para que aquela tecnologia chegue no mercado, tanto do lado da empresa quanto do lado do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, acho que a gente tem e eu acho que a Estratégia Nacional de PI também tem agora a Estratégia Nacional da Inovação, né, que foi lançada, elas são importantes para a gente, e eventos como esse são importantes para a gente começar a dar esse olhar e iniciar estratégias para ajudar eu diria, a bombar essa cooperação, que eu acho que ela existe e ela só precisa, um pouco tímida ali, e ela só precisa, talvez, de um pulso maior, né? E o papel do INPI aqui é essencial. Eu espero que o Dirceu reveja a posição dele em relação ele sabe, eu não estou aqui para ficar brigando com ele de jeito nenhum. Eu sou uma grande admiradora, na verdade, do INPI, mas eu acho que a gente precisa desburocratizar algumas coisas, porque o INPI tem um papel fundamental, essas pessoas que trabalham no INPI, realmente, eu vejo que o Brasil não afundou, porque o que tem de gente incrível trabalhando nas instituições públicas, né, nas autarquias, em todos os níveis, e então eu acho que desburocratizar, que é o que eu estou vendo, que é a intenção do INPI, né, na própria vitrine, né, Felipe, aquela coisa de você deixar as partes, elas que se entendam com o que elas vão acordar ou não acordar. Eu acho que esse caminho também vai ajudar, porque como a gente viu, sem cooperação, sem a transferência de tecnologia, a inovação ela acaba ficando um pouco prejudicada. Acho que era isso, Patrícia. Espero ter contribuído aqui de alguma forma, fico à disposição e um prazer compartilhar novamente essa mesa aqui. Excelente, Karina. Nossa, muito obrigada pelas informações, pelos cases, pelo levantamento de bola aí. Agora só falta começar a cortar, né? Começar a implementar. E eu acho que para fechar, então, né, a parte de apresentações do nosso webinar e depois a gente entrar nas perguntas, discussões e saber um pouquinho mais, então, sobre pontos específicos da vitrine, dos trabalhos e etc. Eu chamo, então, por último, mas não menos importante, pelo contrário, né, Shirley, a nossa querida Shirley, presidente do Fortec, com uma baita experiência que não cabe no papel, né, sobre transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. Tem essa visão que a própria Karina colocou do ambiente privado e de ser de uma universidade, né, de uma faculdade privada, mas também com essa experiência nacional de visão aí de todos os nichos de inovação tecnológica, que, né, para quem não conhece, o NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o equivalente ao escritório de transferência de tecnologia no exterior, né, que são os TTOs, e que, na verdade, são unidades de negócio dentro das universidades, dos institutos, para promover justamente essa transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, parcerias de projetos de P&D. Então, trazer um pouquinho para nós aí os desafios que acontecem, né, e falar um pouquinho para nós aí de como que a transferência de tecnologia pode ainda ser mais efetiva no Brasil nos próximos anos. Então, Shirley, obrigada e com você. Obrigada, Patrícia. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar em ótima companhia que você consegue reunir. E eu sou muito grata ao INPI, à LES, à UTM e outros organismos nacionais e internacionais com os quais eu tenho convivido nos últimos 25 anos. Como o Dr. Cláudio falou, eu, como mais velha, também tenho que contar um pouquinho de história. Essa é a minha segunda carreira. E tudo que eu sei de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, colaboração universidade-empresa, eu aprendi no INPI, com o INPI, que tem uma contribuição fantástica de disseminação da cultura da propriedade intelectual. A LES, nos treinamentos que nós
promovemos, a contribuição da LES é fantástica aqui no exterior, e os colegas com os quais eu convivi nesses anos todos, a partir da REPICT, com a Celeste Emerick, liderando esse processo ainda na década de 90. Mas antes disso, foi muito bom ouvir o Dr. Cláudio falar da década de 80. Nessa época eu trabalhava na Vale e logo no período da hiperinflação me entregaram a direção da Fundação Vale do Rio Doce, com a responsabilidade de reduzir 30% de custos. E eu, para não cortar pessoal, comecei a reduzir o que poderia ser feito. E então a primeira coisa foi reduzir despesa com telefone, com aluguel, com redução de burocracia. E para reduzir custo de telefonema e de papelada e poupar meu tempo, é incrível como eu instalei terminais do grande porte da Vale e comecei a trabalhar com e-mail, porque eu tinha escritórios no Pará, no Maranhão, mais de um, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro era onde eu estava. E evitando viagens e telefonemas, eu poupava meu tempo e trabalhava distribuindo tarefas, enfim. É uma experiência muito interessante em que a gente, premido pela necessidade, você tem que inovar. E o INPI teve um trabalho fenomenal nesse período que a gente... O Fortec foi criado, bom, logo depois da Lei de Inovação, a gente estava trabalhando, eu já na PUC, ainda como voluntária na época, no projeto de lei da Lei de Inovação de 2004. E o Fortec, criado em 2006, tinha 43 associados do Sul-Sudeste. É impressionante ver hoje o impacto da Lei de Inovação e do trabalho dos MITs do Fortec de apoio à disseminação dessa cultura em colaboração com o INPI, com a UTM, com a LES e outras organizações, a Praxis da União Europeia, a querida Renê, saudosa Renê da Universidade Hebraica de Jerusalém, que contribuiu enormemente conosco. E eu vou, então, me permitir, já que eu sou a última, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação que eu acho que, mais do que palavras, a imagem fala mais. Então, deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Mas, então, porque vocês realmente falaram da... Isso. Agora eu vou colocar no modo apresentação. Realmente eu tenho uma liberdade, uma flexibilidade de trabalho que não é comum. Mas eu queria enfatizar as 3 linhas que estão no convite que a Patrícia nos enviou, que é muito, vamos dizer, inspirador. As ICTs, elas são geradoras de conhecimento e tecnologia, além de disseminadoras por meio da formação de pessoas. Os NITs são o elo entre quem produz esse conhecimento e quem leva ao mercado e, na verdade, inova. E nós temos que explorar, então, essas fontes e oportunidades de parceria. Porque a inovação, ela nasce do conhecimento científico e tecnológico, não preciso repetir para vocês, mas ela usa a informação e resulta da criatividade. Entretanto, não é por acaso que ela acontece. Ela decorre de uma estratégia de negócio e, como diziam, enfim, é uma busca intencional por algo novo que agrega valor, riqueza, lucro, bem-estar. O Peter Drucker dizia que não é isso, tem muito suor, não só a arte nessa atividade. E a Cíntia Canadi, que foi diretora da OMP, também já esteve várias vezes conosco nos trabalhos de treinamento sobre negociação, a quem eu devo muito. Eu aprendi muito com a Cíntia nessa área da negociação e elaboração de contratos.
que da bancada ao mercado, a Patrícia tem um webinar que ela fala sobre isso, você tem um longo caminho, todo mundo pensa que é fácil, mas não, é longo, custa caro e é de alto risco, porque você tem a propriedade, pode ser real, pessoal, capital, intelectual, e a mais difícil de atribuir valor é a intangível, que é a intelectual, porque você precisa criar valor por meio de produto, investimento, melhoria, venda, licença, enfim, e os resultados vão gerar lucro, emprego, valor agregado e, sobretudo, benefício da sociedade. Então, nosso trabalho, e aí eu já me coloco como Fortec NIT, o que a gente faz? É um uso estratégico da propriedade intelectual visando a inovação. Você não protege por proteger, você protege com um objetivo maior. Mas sem colaboração e sem esse esforço para empreender, você não chega ao desenvolvimento, que é o objetivo de todos nós. E nosso trabalho é juntar essas pontas, quer dizer, trabalho do laboratório, os grupos de pesquisa, as empresas, os investidores, os empreendedores e as instituições acadêmicas, para poder chegar à inovação. E na PUC, como vocês disseram, no início a gente estava comentando que nas crises a gente obtém, vamos dizer, avanços, soluções, já dizia o Churchill, que a gente não pode desperdiçar as crises, né? A PUC entrou, vamos dizer, institucionalizou a parceria com as empresas. Por quê? Porque depois da hiperinflação, como faltou dinheiro, pouco dinheiro que o governo tinha para aplicar em P&D, ia para as universidades públicas. E a PUC é uma universidade privada, sem fins lucrativos, e é uma universidade de pesquisa desde a origem. Mas até o início da década de 90, eram iniciativas individuais dos professores que iam buscar as parcerias. Só que com a retirada do pequeno subsídio que a PUC recebia para fomentar a pesquisa técnico-científica, a partir de 93, 92, 93, início dos 90, a decisão do decano que então estava lá e que eu participei de uma reunião é que ele fez a pergunta: como fazer pesquisa sem dinheiro do governo? Eu fui uma das pessoas que eu trabalhava na Vale fazendo o contrário, quer dizer, parceria da empresa com as universidades, inclusive para a capacitação da mão de obra do projeto Carajás, que eu coordenei. Eu disse parceria com empresas, só que no início dos 90, falar em pesquisa aplicada era um sacrilégio. Os pesquisadores queriam pesquisar para avançar conhecimento. Claro que sim, mas a pesquisa aplicada, ela fornece insumos e até motivos objetivos para aprofundar a pesquisa científica, vamos dizer assim, embora tenha muita ciência na pesquisa aplicada. E aí a PUC tomou a decisão, ou seja, os pesquisadores, se quisessem ter seus laboratórios atualizados, participar de congresso e ter ganho adicional, além do salário base, deveriam buscar parceria com empresas. A PUC cobrava um overhead pelos custos fixos indivisíveis de 12%, hoje é 15%, e o resto os pesquisadores tinham liberdade para utilizar para essas finalidades. E no licenciamento de tecnologia, logo se estabeleceu a política de divisão de ganhos, então fica 30% com os inventores, 30% com o laboratório, e a universidade fica com os 40%, porque ela faz toda a proteção, acompanhamento, apoio, licenciamento, enfim. E então nós temos esse cenário em que as empresas sabem que a universidade tem conhecimento, mas o jogo, a negociação, a colaboração, porque elas chegam com dinheiro e acham que têm direito a 100% da propriedade. Só que esquecem que o conhecimento acumulado na universidade, muitas vezes por 10 anos, tem valor econômico. E então essa balança precisa ter um equilíbrio, porque se a colaboração não for bem
aceita, proveitosa, prazerosa para os dois lados, ela morre. E nós temos parcerias aí de mais de 20 anos, com contratos de 5 ou mais anos. E então, esse é um aprendizado. Mas a gente precisa ter muito claro que para ter esse círculo virtuoso da inovação, você, primeiro, tem que ter pesquisa de qualidade. Não existe inovação de valor sem um conhecimento, seja ele por meio de um ativo de propriedade intelectual protegido ou do know-how, que tanto vale mais ou igual à patente ou o desenho industrial, etc. Mas o que está no centro, claro que tem que ter mercado, porque se você inventa alguma coisa que não tem mercado, não tem valor. Precisa de apoio, de incentivos, mas sem comunicação e colaboração não há inovação. Não há, porque você tem que ter, hoje, principalmente, uma inovação, ela é multifacetada, multidisciplinar, você tem contribuições de várias áreas do saber, e isso é fundamental para você chegar à inovação. Agora, nós temos um problema. Em geral, as tecnologias, quando saem da bancada, elas estão em TRL 2, no máximo 3, tendo feito a prova de conceito. Para chegar ao mercado, escalar, fazer prototipagem, você precisa de dinheiro e apetite ao risco, que são duas coisas escassas no nosso país. E baseada nessa experiência que juntou empresas, instituições de pesquisa, a PUC também evoluiu e hoje nós estamos trabalhando dessa maneira. Quer dizer, além do licenciamento tradicional, que a gente teve sucesso, sobretudo com software, mas na tecnologia hard, que sai da bancada, um nível de maturidade muito incipiente, é impossível. Então, existe um contrato, por exemplo, nós temos a incubadora desde 97. Entretanto, há tecnologias que não precisam ser incubadas. Elas precisam apenas, vamos dizer, hibernar no laboratório, usando os equipamentos, os insumos e a orientação dos pesquisadores. E ela sai dali e vai direto para o mercado. Então, nós desenvolvemos contratos para evitar o conflito de interesse, porque o laboratório tem finalidade acadêmica. Entretanto, ele não é usado 100% do tempo para finalidade acadêmica. Então, essa maximização de infraestrutura de laboratório é fundamental. Temos também professores que resolvem ser empreendedores. Não, a PUC tem uma política já desde o início dos 2000. O professor pode ser sócio, nenhum problema, consultor da empresa, ele só não pode ter função gerencial. E isto dá uma flexibilidade muito grande, além, naturalmente, das empresas incubadas. E aí a gente percorre, mesmo no software hoje em dia, os investidores, os empreendedores, as empresas, não arriscam logo. Então, a gente faz quase que um contrato de opção para o desenvolvimento da tecnologia, avaliação de mercado. Se a empresa consegue viabilizar o MVP, enfim, e vai para o mercado, ela começa a pagar royalties. Se não conseguir, ela devolve a tecnologia para a universidade e paga apenas um FII pelo tempo que ela ficou com a exclusividade. Então, é só para mostrar para vocês que o papel dos NITs e a Agência de Inovação da PUC é um NIT, é exatamente a tentativa de encaixe entre o que sai do conhecimento produzido das tecnologias dos ambientes acadêmicos para ir atender demandas, seja da indústria, do serviço, da sociedade em geral. E
termino com um agradecimento muito especial à Patrícia e a todos vocês que estão nos ouvindo e vendo, né? Bom, Shirley, muito obrigada pela explanação. Agradeço aí todas as informações e experiências que são sempre muito bem-vindas. Eu queria aproveitar rapidamente, porque eu sei que a doutora Liane, presidente em exercício do NPI, vai ter agora uma apresentação na BPI. Então, eu gostaria de passar diretamente a palavra para a doutora Liane, fazer a sua finalização, e daí as perguntas direcionadas ao INPI, a gente vai chamar o Felipe, então, para participar do nosso debate final. Obrigada, Liane. Pode fazer seus comentários finais, e agradeço muito a sua presença, a presença do Dr. Cláudio, e a continuação aí com o Felipe no breve debate que teremos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Foi excelente, adorei ouvir a Karina, a Shirley. Realmente é um aprendizado constante, né? Eu acho que esses movimentos realmente eles estão convergentes no sentido de que a gente vai conseguir. O Brasil tem tudo para ir avante, e com esses atores atuando, as pessoas como você, Felipe, Karina, Shirley, que trabalha há tantos anos nessa luta aí para fazer com que o país avance, o INPI se reposicionando, né, na sua missão de estimular o desenvolvimento, trabalhando na desburocratização. Sim, Karina, a gente está trabalhando para fazer com que o órgão, a instituição, seja o menos burocrata possível, dentro de todos os aspectos legais. Eu acho que a gente está num momento, ontem eu disse isso, acho que nós estamos num momento de inflexão. O bonde está passando e nós estamos pegando, e a gente vai conseguir. Então, parabéns para você mais uma vez, boa sorte aí nas discussões. Eu tenho certeza que o Felipe é a pessoa mais indicada para responder sobre todos os atos que estamos fazendo agora nesse momento. Muito obrigada e bom trabalho para todos. Até logo. Obrigada, Liane. Então, dando continuidade aqui ao nosso webinar, agora a gente passa para a fase de perguntas e debates, só lembrando, né, agradecendo a participação, nós temos vários participantes, lembrando que a gente vai disponibilizar depois esse vídeo, né, e a gente vai compartilhar da melhor forma possível. E ao finalzinho do nosso webinar, aguente até o finalzinho, porque a gente vai, então, dizer como é que vocês vão poder participar do evento, para aqueles que tiverem interesse, que trabalham com inovação, poderem participar do evento, que é a maior conferência de inovação do Brasil, que é a Conferência ANPEI, porque a nossa empresa fez uma parceria com a ANPEI e a gente, então, faz questão de fornecer convites para que vocês possam participar sem custo da conferência. Então, dando andamento aqui, eu gostaria de então, puxar como primeira pergunta, e todos aqueles que quiserem fazer perguntas pelo chat, por favor, podem colocar, a gente vai compilando aqui as perguntas, mas eu gostaria de primeiro começar, aproveitando que a primeira apresentação foi do NPI, compreender um pouquinho mais como que é o modo operante do marketplace, ou seja, da vitrine que o NPI está promovendo para justamente, como a Shirley disse, né, criar um ambiente, inclusive, de comunicação, de interface, para que as empresas, né, interessadas em resolver um desafio, uma solução tecnológica, possam encontrar, né, uma vitrine capaz ali de disseminar oportunidades de transferência de tecnologia de ativos. Hoje a gente sabe, né, para quem não me conhece, eu já atuo há mais de 20 anos com propriedade intelectual, inovação, transferência de tecnologia, já fui pesquisadora de bancada, com patente concedida, acompanhei muitas transferências de tecnologia, tive a grata oportunidade de passar um período também em escritório de transferência de tecnologia em Oxford, ver como funcionam as coisas, né, nos Estados Unidos, no Japão, e ver que o Brasil tem tanta oportunidade aqui. O que falta, eventualmente, é isso também que a Karina colocou, uma estruturação, um ecossistema cada vez mais robusto, uma colaboração mais assertiva, menos burocrática, mais intensa. E que, principalmente, as empresas possam
olhar para as universidades e para os institutos de pesquisa como oportunidade, né, de conhecimento, mas também de compartilhamento de tecnologia, de construção conjunta. Hoje a gente já tem uma maior popularização, né, dos projetos de parcerias, por exemplo, com o fomento do Embrapi, que ainda, obviamente, depende de laboratórios serem credenciados para poderem utilizar os benefícios aí de recursos provenientes do Embrapi, outras tantas, mas acho que vale a pena cada vez mais observar as oportunidades e também haver essa coesão com políticas públicas para que haja um fomento adequado. E eu trago aqui, antes então da gente eu passar a palavra para os nossos ilustres apresentadores e também para o Felipe, representando o NPI, que eu tive a oportunidade de ver recentemente alguns programas, por exemplo, na Europa, como um programa português. Lá, eles estimulam, inclusive, que empresas possam adquirir, ou seja, fazer aquisição ou licenças de tecnologias, patentes, ou seja, ativos intelectuais, e dentro da linha de financiamento ou fomento, dependendo do tipo, né, do projeto, você, inclusive, utilizar a rubrica para apoiar em pagamento de royalties, pagamentos na transferência de tecnologia. Então, acho que a gente pensar cada vez mais, pensando em benchmark internacional. Hoje a gente faz muito já, né? Precisa muito mais, mas já faz a cooperação para projetos de P&D, muitas vezes iniciando do zero, mas a gente também tem a oportunidade de, ao invés de começar do zero, né? Como a Shirley comentou, começar de um TRL, ou seja, de um grau de prontidão tecnológica já um pouco mais avançado, mesmo que seja um 2, um 3, né, de uma escala de 1 a 9 para o lançamento do produto, mas começar já de um ativo disponível nas universidades, nas ICTs, ou até mesmo em outras empresas. Então, trazendo aqui esse fechamento, já trazendo para a pergunta, Felipe, por favor, como representante do NPI, agora na saída, né, do Dr. Cláudio e da doutora Liane, nos conte muito brevemente como que vai funcionar esse marketplace, para quem que está aberto, se são para as universidades, para inventores isolados, se vocês têm algum tipo também de formas de informação que são colocadas ali no marketplace para aguçar, né, o interesse de empresas que buscam soluções para suas necessidades. Primeiramente, obrigado, Patrícia, pelo espaço. Queria parabenizar aqui a doutora Shirley pela apresentação, né, a Karina também, abordagem muito precisa aí com relação à importância da transferência de tecnologia, né, para o desenvolvimento de mercados e também o desenvolvimento social, né, econômico, geração de empregos. Isso, de fato, é muito importante. E é nesse caminho, né, como disse o Dr. Cláudio Furtado, né, que o NPI está se dando uma nova roupagem ao seu modelo de atuação. Como o Dr. Cláudio colocou, né, nós deixamos um pouco, né, aquele formato de ser uma mera instituição concessora, né, de direitos de IPI, né, e a gente está transformando, né, como a Shirley já colocou, a importância do NPI, da disseminação, né, nessa parceria com o Fortec, o trabalho de formação dos NITs. A gente está indo agora além disso, né? A gente está atuando, como a Karina mesmo pôde perceber na nossa apresentação que foi feita junto à LES, né? Falamos de alguns projetos, também como um player, né, no sentido de ser um facilitador, né, ao desenvolvimento de negócios, né, desburocratizar nossos processos. Então, essa é a principal pegada, vamos dizer assim, do programa NPI Negócios, né, que é justamente apoiar esse esforço inovador, né, trabalhar junto com as universidades, centros de inovação, de forma a usar a propriedade intelectual da melhor forma possível, né, que ela se transforme realmente num benefício econômico, né, para as empresas. Então, por isso que o presidente, né, antes da gente entrar nesse webinar, ele falou da nossa área hoje, que é a Coordenação Geral de Disseminação para Inovação, como uma área de desenvolvimento de negócios, né? Uma área que coordena junto com a área internacional esse importante programa que o NPI está desenvolvendo. Então, nessa vertente, né, a gente idealizou, né, já está em plena operação, isso entrou em 1º de outubro, né, o nosso projeto Vitrine de IPI,
né, o que é a vitrine de PI, né, para deixar bem claro para todos, né? Seria uma plataforma, né, onde os desenvolvedores de tecnologia eles possam expor, né, os seus produtos, né, de uma forma amigável, né, de uma forma bem didática, né, bem clara a toda a sociedade, todos aqueles interessados. Então, essa plataforma ela não só permite, né, que desenvolvedores explorem os seus produtos, né, mas também permite que interessados em novas soluções tecnológicas identifiquem aquelas que estão disponíveis para comercialização e negociação. E aí vem a pergunta, né, mas isso é algo novo? É como bem a Karina colocou, não, né, não é algo inovador, né, vamos dizer assim, já temos experiências, não, a NPI trabalhou esse processo de benchmarking junto a importantes escritórios de PI internacional, né, a gente viu os melhores cases de sucesso, então nesse lastro aqui a gente pode citar alguns dos importantes escritórios, né, que a gente pôde observar, por exemplo, o escritório norte-americano, né, o SPTO, temos exemplos de um importante marketplace, né, também no Chile, né? Temos experiências importantes também do escritório australiano, né? Então temos um cardápio aí de algumas opções, né, que nos fizeram, né, conformar esse nosso formato, né, de exploração, né, desses pedidos no melhor caminho, né, para que realmente a gente consiga ter uma maior fluidez, principalmente das relações universidade-empresa, tá certo? Então, como é que a gente está hoje? Hoje a gente tem um espaço, um campo, né, em que os inventores, né, as empresas, as universidades, eles podem fazer, né, a informação, né, dispor a informação do seu pedido, né? A ideia é que a gente migre, isso é muito próximo ao modelo do SPTO, a ideia é que a gente migre agora nos próximos meses para o modelo dinamarquês, né, onde realmente você tem todos os dados desse processo de transação comercial, né? Teria o preço desses produtos, né, informações, fotos, até um trabalho, inclusive, promocional, né, de exposição desses produtos. Isso vai ser muito importante, né, principalmente se a gente aproveitar, né, o que a gente acredita que vai ter um grande ganho, esse marco legal das startups, né, que está sendo hoje discutido, está indo para o Congresso, né, onde, né, as demandas públicas que exigem soluções inovadoras, né, com emprego e tecnologia, elas vão ser facilitadas através desse novo normativo, né, esse novo arcabouço legal que está vindo fortalecer esses empreendimentos inovadores. Então, a gente acredita que as startups, como a gente tem observado, cada vez mais essas relações com micro e pequenas empresas, né, esses laços de cooperação com a universidade, elas também sejam importantes beneficiadas dessa nossa plataforma. Tá certo? E o que a gente tem de diferencial? Vamos colocar aqui. A gente tem um diferencial em relação às outras plataformas que a gente vai trabalhar com a tangibilização dessa iniciativa, né? Por exemplo, o modelo dinamarquês, né, ele simplesmente faz essa exposição, mas ele não faz o cômputo, né, do que efetivamente, né, está gerando em termos de licenciamento e sessões, né, em transações comerciais. O NPI vai trabalhar com esse indicador, né, a gente vai monitorar e para isso a gente criou uma padronização de cores. Vocês podem visitar o site do NPI, a plataforma está dentro da página do programa NPI Negócio e lá vocês perceberão que constarão, né, as negociações que estão passíveis, né, ainda de viabilização vão estar na cor verde e aquelas já encerradas vão estar na cor vermelha. Então, a ideia é que, periodicamente, a gente faça essa mensuração, né, daquilo que realmente está se convertendo em contratos de transferência de tecnologia. A gente começou com a experiência com o piloto de patentes, como o Dr. Cláudio colocou, né, nós vamos estender isso aos demais ativos de PI. Então, a gente já tem para esse ano uma provisão de trabalhar com a questão dos desenhos industriais, programas de computador, né, até chegar no horizonte de 1 ano e meio, 2 anos, a gente conseguir realmente ter também a parte de marcas, né, principalmente, né, e demais, né, ativos que eventualmente a gente possa estar trabalhando. Em termos de requerimento, Patrícia... Eu vou até aproveitar uma pergunta para depois você continuar. Aproveitando ali, então quer dizer, se, por exemplo, os núcleos de inovação tecnológica quiserem incluir nessa plataforma os seus pedidos de patente ou uma seleção, pool de pedidos de patente ou até outros ativos, quando a plataforma, né, tiver essa ampliação, eles podem, obrigatoriamente, tem que ser, por exemplo,
o inventor? Como que vai funcionar do ponto de vista prático, né? Porque normalmente das universidades, das ICTs, a titularidade é da instituição, né? E, na verdade, ali não necessariamente é o procurador que faz essas tramitações, é justamente o NIT, não necessariamente o NIT tem né, a procuração perante o NPI, para facilitar. Como que isso vai acontecer? Então, a ideia, Patrícia, é que a gente realmente possa, né, o próprio NIT está fazendo esse trabalho, né, de utilização da plataforma. Essa é uma conversa que, inclusive, eu quero ter com a Shirley, né, no âmbito do chapéu do Fortec, para a gente realmente... na verdade, a gente não quer concorrer com outras iniciativas, né, que a gente já tem, as vitrines tecnológicas de algumas universidades. A ideia não é essa, né? A ideia é que a gente trabalhe, né, em rede, né? E para isso, fazer uma composição, estreitar esses laços de cooperação, fazendo com que essa plataforma que o NPI idealizou, aos moldes do que a gente viu em outros países, realmente sirva como um hub, né? Um centro, né, onde essas diversas tecnologias vão estar ali dispostas, claras e tudo mais. Então, a gente tem esse processo, Patrícia, que é um processo muito simples, tá? De requerimento, né, para esse processo de exposição, né? Então, primeiramente, né, verificar os requisitos de processo, tem um guia lá na nossa página. Então, o que é necessário? Que antes, né, esse pedido tenha sido feito de forma regular no NPI, né, ou que já tenha essa patente publicada, né? Esse é o primeiro passo, né? O segundo seria, né, o próprio procurador, o proprietário da tecnologia, ele faça a geração e pagamento da GRU, né, no código 260. A gente aproveitou, inclusive, o mesmo código, né, para ganhar celeridade e poder lançar essa plataforma ainda nesse ano. Tá certo? Então, qual é a taxa? Né? A gente fez a taxa ali, vamos colocar uma taxa simbólica, né, para esses requerimentos, porque realmente a gente não está aqui preocupado com um aumento de arrecadação de receita, né, de tabela de retribuição para o NPI. Realmente a gente quer utilizar a plataforma realmente para o estímulo ao empreendedorismo e à inovação. Então, o pagamento vai ser de, vamos colocar aqui, míseros R$ 36, né, onde esses produtos poderão estar expostos durante um ano. Tá? Isso serve para micro e pequena empresa, para instituições de ciência e tecnologia, para órgão público, para MEI, inclusive para inventores isolados. Né? Feito isso, né, qual é o próximo passo? Seria o preenchimento de um formulário, né, com os dados, contendo os dados do produto, o modelo do formulário está na nossa página, né, e logo após é feito o acompanhamento, né, com a publicação, né, da anuência do NPI com relação a isso. Vai ser feito um breve exame formal, né, basicamente um exame de documentação, tá, ver se não tem algo que fira, né, as boas práticas ou os bons costumes, algo desse sentido, né, para fim de disponibilização na plataforma, e isso vai ser publicado, né, na nossa RPI, e a partir daí esse produto já vai estar lançado na nossa plataforma para fim de licenciamento e qualquer outra transação comercial. Excelente, Felipe. Muito obrigado aí. Acho que mais detalhes, cada um pode entrar lá no site do NPI. Se o Felipe puder deixar no nosso chat também o link. Agradeço aí pelas informações. E eu acho que não concorre com o portfólio dos NITs, não. Acho que somam, isso é importante. E já passando a próxima pergunta, que eu vou fazer a Karina, enfim, a Shirley pode complementar, se for o caso. A pergunta, ela vem diretamente... deixa eu ver aqui o nome que eu já tinha. Aqui, Rui Seabra. Ele comenta sobre a questão como fica a questão legal relacionada à relação universidade-empresa quando o pesquisador tem contrato de regime de dedicação exclusiva em uma universidade pública. Eu não sei se é do seu conhecimento ou não, Karina. No exterior, né, nos Estados Unidos, eles promovem muito que o próprio pesquisador da universidade seja empreendedor, né? Eles lá não têm alguns aspectos legais que impedem ele de ter tanto a dedicação dentro da universidade, concomitantemente com a participação em empresas. A nossa lei veio para dar maior clareza à participação de professores em empresas, como a própria Shirley apontou, né, de poder ser sócio e não gestor. Você tem alguma informação? Você conhece essa questão?
A LES, ela costuma a ter alguma atividade relacionada a isso ou não? Olha, Shirley, talvez você tenha mais informações aí, mas eu digo o seguinte, o que acontece com o pesquisador público de dedicação exclusiva, de acordo com a nossa lei de inovação? Ele até pode ser consultor ou sócio, desde que a universidade tenha permitido que ele tenha uma licença não remunerada, limitado ao máximo de 3 anos. Eu, particularmente, em relação ao pesquisador público no Brasil, talvez a Shirley tenha mais informação, outras pessoas, tem a Beth Ritter aqui também, outras pessoas que trabalham com isso, não conheço um case de pesquisador público nesse sentido. A lei permite nessas condições, até onde eu sei, mas eu não conheço um case de pesquisador público. Shirley, quer complementar? O GESIL tem insistido muito no seminário sobre a implementação do marco legal no nível das políticas das universidades. É muito importante que cada universidade estabeleça a sua política, porque há uma autonomia universitária. A lei permite. Agora, o como fazer na PUC, como uma universidade privada, tem mais flexibilidade. Agora, o novo marco legal também permite ao pesquisador, porque, embora ele tenha dedicação exclusiva, mas não quer dizer que ele dedique 100% do tempo. Nada impede que no fim de semana ele faça outra coisa, né? Então, no caso da PUC-Rio, ela é detentora, porque não só a lei de propriedade industrial, mas a lei que são CLT, né? A lei, o contrato de trabalho diz que tudo que é produzido na universidade, usando os próprios, enfim, ou vinculado à atividade principal dele, é da universidade. Mas a universidade é muito flexível. Se ele quer montar um negócio, se dedicar como consultor nas horas vagas dele, ter um contrato, e isso tudo é que, aliás, o Leopoldo e os outros consultores que até publicaram um livro, eles têm feito um esforço de esclarecer que a lei permite, que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras, mas basta estabelecer num instrumento formal quais são as condições, porque inclusive os pesquisadores e professores públicos, eles têm previsão na lei de dedicação de uma parte do seu tempo para empreender, não necessariamente a licença para montar o negócio. Essa licença que a Karina falou é para ele ser, vamos dizer, o empresário. Mas, vamos dizer, há uma grande flexibilidade, agora precisa as pessoas terem nas suas políticas de cada universidade as previsões. Exato. Agradeço, Shirley, é isso mesmo, né? Tem que ter essa previsão. Existe também, né, para as estaduais e federais, a questão que envolve a relação contratual, né, com os funcionários, né, estatutários e tudo mais. A questão, muitas vezes, que até a Beth coloca aqui no chat, a questão de conflito de interesse. Passando para a nossa próxima pergunta, embora seja para a Shirley falar sobre a PUC, eu gostaria, Shirley, que você aproveitasse a pergunta e falasse de forma geral como uma informação sua do Fortec, já que você tem tantas informações. O próprio Fortec costuma fazer um relatório anual, recebendo, né, muitas informações dos demais NITs, que gostaria, do Sidney. Gostaria de saber da Shirley como a PUC está fazendo a avaliação do potencial de patentes neste mercado dinâmico e com tantas mudanças de tecnologias e ambientes de consumo. Ou seja, aquela avaliação que não é puramente análise técnica de um potencial pedido, mas também uma avaliação de relevância, né, de tecnologias para proteção. Como que isso tem sido feito, ou enfim, abordar esse tema, com essa visão de mercado? Bom, em primeiro lugar, eu digo que a Universidade Católica ela é privada sem fins lucrativos, mas tem uma gestão muito firme em matéria administrativa e financeira. E nós temos na agência de inovação, a gente faz uma primeira avaliação para
a proteção, e quando a gente acha o caso mais complexo, reúne um comitê ad hoc formado de pesquisadores e a gente discute com eles a decisão, protege, não protege, mas em geral a gente protege quando há perspectiva de mercado. Sem perspectiva de mercado, melhor fazer um artigo e, enfim, e enriquecer o currículo do que criar uma despesa se a gente não tem perspectiva de retorno sobre o investimento, que a gente considera a proteção da propriedade intelectual como um investimento. Claro que a gente protege marcas, por exemplo, que não geram retorno financeiro, mas gera o retorno do reconhecimento da excelência da pesquisa da PUC. Por exemplo, a marca Lua não rende nada, mas ela é uma demonstração de excelência de uma criação de um professor que está lá e atrai bons alunos, atrai cooperação, inclusive no nível internacional. As públicas também, elas têm esse sistema de avaliação, e o nosso, aliás, é muito importante dizer que o Fortec está desenvolvendo uma pesquisa de inovação para ajudar os NITs, inclusive, a fazerem sua autoavaliação, avaliação de performance, etc. E já há iniciativas, inclusive regulamentares, Universidade de Minas Federal, a UFSCar e outras, de abandonos de patentes que não demonstrem a viabilidade de comercialização ou cuja tecnologia se tornou obsoleta, porque as mudanças hoje são muito rápidas, né? E nós, na PUC, agora contratamos recentemente uma empresa especializada para fazer a avaliação do nosso portfólio de patentes, sobretudo as concedidas, para buscar comercialização. Então, é uma avaliação da tecnologia, se ela ainda tem aplicação, e de mercado, onde está o mercado para a gente avançar nisso aí. A Quinem, por exemplo, que é pública, contratou a mesma empresa, está fazendo a mesma coisa, ou seja, independe de ser pública-privada. É uma questão de gestão do portfólio e da propriedade gerada nas pesquisas. Obrigada, Shirley. Realmente, a gestão inteligente do portfólio e também realmente promover, né, ter um portfólio, o investimento de um portfólio que seja ativo e disponível para soluções, né? Aquilo, acho que a gestão inteligente, abandono e muitas vezes até licença, acompanhem muitas licenças que para fins de benefícios sociais, principalmente da área de saúde, licenças gratuitas, então assim, existem vários formatos. Agradeço e acho que para fechar o nosso webinar em função do tempo, a última pergunta vem da Janaína César, que eu acredito que o Felipe vai responder em alguns segundos, que a pergunta é: por acaso a vitrine tecnológica do INPI é o marketplace que está sendo, né, comentado, ou seja, a mesma figura que o INPI divulga hoje? Não, na verdade, o IP Marketplace, que a Janaína se referiu, foi uma plataforma que, através de um memorando de inovação, nós aderimos, né, no ano passado ao IP Marketplace dinamarquês, né? O que é o diferencial? Nós criamos o nosso próprio IP Marketplace, né? Então, o Vitrine de IPI é um marketplace brasileiro produzido pelo INPI, tendo como principal foco, né, o beneficiamento das empresas brasileiras, né, que têm interesse em transações comerciais envolvendo ativos de IPI. Então, isso é importante, Patrícia, porque a gente observou, né, da experiência desses alguns outros países que criaram as suas plataformas, né, tivemos uma expressiva elevação, né, na quantidade, no volume dessas transações comerciais envolvendo ativos. Então, para isso, acreditamos que, adaptando ao melhor modelo, né, isso vai ser uma ferramenta significativa de alavancagem de transações comerciais envolvendo ativos de IPI no Brasil. Bacana, não, excelente. Primeiro, eu gostaria de agradecer os vários comentários no chat falando sobre o nosso webinar. Então, acho que a gente deu uma bola dentro, trazendo esse tema aqui na Semana de Inovação. Inovação é extremamente complexo, a transferência de tecnologia é uma das ferramentas existentes, assim como eu sempre costumo dizer que a propriedade intelectual é infraestrutura invisível, mas é a base também, né, da inovação. Agradecer todos os presentes aqui. Caso tenha alguma outra pergunta que tenha ficado, por favor,
pode mandar no meu e-mail. E para fechar aqui, então, fica o convite final para quem quiser realmente participar da conferência, vai estar lá com a gente. Nós teremos também participações em palestras. Eu vou deixar o contato com vocês. Na conferência ANPEM, nós estaremos num painel de inteligência artificial, super bacana, falando não só de ética e inteligência artificial, trazendo especialistas no assunto, como também falando de políticas públicas envolvendo fomento para que aconteça, de fato, sinergia e parcerias de inteligência artificial aplicada. Vou deixar um vídeo aqui e a gente finaliza por aqui. Muito obrigada a todos. O maior evento de inovação do Brasil está chegando, é a Conferência ANPEI 2020. Ela acontece de 16 a 19 de novembro e a EE Intelligence for Innovation Consulting não poderia estar de fora. Nós estamos como patrocinadores oficiais do evento. E com isso nós gostaríamos de fazer um convite especial a você que atua em inovação. Acesse o nosso site e faça a sua inscrição. E lá você receberá as instruções para poder participar do evento. Um abraço e até lá! Thank you.